Bênção, João de Deus. Este aqui é o canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e, recomeçando a pouco e pouco, já que vocês curtiram, comentaram e compartilharam, cá estou eu de volta ainda para falar aquilo que está rendendo, o jogo de quarta-feira do Fluminense contra os caras lá do Internacional. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, frisar algo que eu frisei bastante quando comecei esse canal aqui em 2019. Que este aqui é um canal de um torcedor do Fluminense. De um torcedor do Fluminense que acompanha jogos do Fluminense desde 1973, quando eu vi a estreia do Manfrini contra o Bangu em São Januário, um jogo tão insólito que foi 1-0 Fluminense, gol de Cafuringa, que nunca fazia gol. Driblava como Garrincha, mas nunca fazia gol. Bom, aqui neste canal tem Fluminense 1, Bayern de Munique 0, que foi o tira-teima entre os maiores dois times do mundo, organizados por Paulo César Caju e Beckenbauer, porque o interesse era mesmo do Bayern de Munique saber se era melhor que o Fluminense. E houve um show de Cafuringa. Não sei por que o Búfalo Gil não jogou essa partida, mas o Cafuringa deitou e rolou, e o resultado deste jogo foi 1-0 para o Fluminense, gol contra do maior artilheiro das Copas até então, que era o Gerd Müller. O Rivelino dá um elástico, chuta, a bola acho que bate no Kleber, depois o Gerd Müller vem e bota a bola para dentro, a bola ia para fora. Bom, mas esse desvio aí todo para falar que esse é um canal de torcedor. Este vídeo tem aqui Flu bicampeão mundial, tá? Tá aqui na playlist, numa das playlists aqui do canal. Procurando pelas playlists fica mais fácil. Aí mostra lá o show do Cafuringa. Então, quer dizer, eu estou falando aqui que isso aqui é um canal de torcedor. Isso aqui é um canal de torcedor inspirado pelo Nelson Rodrigues, porque o Nelson Rodrigues tinha realmente aquela visão outra da realidade. A sua visão, apesar dele ser um jornalista, ele dizia que seus amigos e colegas de profissão jornalistas esportivos eram pessoas que sofriam de uma coisa chamada idiotia. Eles eram os idiotas da objetividade. Eles só viam o que estava ali. Eles não viam outras coisas que eram para ver. E que o torcedor, principalmente o tricolor, não é, sofre dessa capacidade de ver o que os outros não veem. Por isso é que talvez nós sejamos assim tão revoltados, não é? E eu fiquei devendo uma frase do Nelson Rodrigues, que eu falei ela mais ou menos da outra vez, mas agora eu vou dizer aqui por completo essa frase, que ilustra muito bem o que o Nelson Rodrigues falou do Fluminense. O Nelson Rodrigues falou do Fluminense o seguinte, prestem bem atenção, tricolores: o Fluminense não nasceu para ser unanimidade, nem massa de manobra do interesse demagógico das elites opressoras. Entendeu? E ele continua: o Fluminense nasceu para atravessar a harmonia do bloco dos descontentes. Nasceu para incomodar o senso comum. Essa é a nossa sina. O genial Nelson Rodrigues. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: nós somos torcedores, tá? Esse é um canal de torcedor, tá? Vocês podem ver que às vezes eu venho aqui, antigamente meio desanimado, às vezes muito exaltado. Agora nessa minha volta eu ando muito exaltado porque o Internacional tá por aqui há muito tempo. E assim, nada contra os canais jornalísticos, galera, tá bom? Assim, os canais jornalísticos eu mesmo assisto, tá? E assim, o Sentimento Tricolor é um canal meio jornalístico e meio arquibancada. Gosto muito. Gosto muito do Andrezão, fortão, careca lá do Sentimento Tricolor.
Agora, existem outros canais jornalísticos mais assim, né, fazendo aquela linha jornalismo tradicional, né, não arquibancada, né, tentando ser, assim, não querendo falar assim uma coisa, chamar os caras de idiotas da objetividade, mas eles são objetivos. Não chegam a ser idiotas justamente porque são tricolores, não é? Então tem alguns canais que obviamente eu acompanho também. Até porque eu não suporto essa mídia tradicional, né? Não há tricolor que possa gostar de assistir televisão. Eu só assisto televisão, TV aberta ou fechada, para ver os jogos do Fluminense e às vezes tiro o volume para não ouvir os comentários e a narração, né? Nesse jogo agora contra o Internacional, assim, não tinha um elogio que se fizesse um jogador do Fluminense e que em seguida não se fizesse um jogador do Internacional. Ou a torcida do Fluminense elogiasse a torcida do Fluminense para em seguida se elogiar a torcida do Internacional. Então tudo com o Fluminense é assim. Enquanto que se fosse o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo jogando, aí falasse lá do Arrascaeta era o maior, e que se dane, não tinha nada que falar jogador do outro time. A torcida do Flamengo maravilhosa, não tinha que se dane, não tinha nada que falar nada da torcida do Corinthians. É assim, mas com o Fluminense não. Quando não falam nunca, mas quando falam, aí tem que falar do outro time também, né? E a gente está de saco cheio disso, né? Cá para nós. Então, tudo isso para dizer o seguinte, aqui é um canal de torcedor, tá? E de torcedor, muitas vezes sempre irritado e na bronca com alguma coisa, porque quando o Fluminense, acho que o torcedor do Fluminense sempre foi exigente e sempre quis mais. Então por isso que talvez o torcedor do Fluminense ele tem essa peste assim de ser blasé, tranquilo, mas na verdade é um torcedor muitas vezes irritado e às vezes não demonstra essa irritação. Mas vamos lá, o Fluminense nesse jogo contra o Internacional, tá? Eu tinha avisado no vídeo anterior a esse. Vamos torcer para que a arbitragem seja neutra. Porque se ela for a favor do Fluminense, lá no Sul vai dar merda. Aí eles vão descontar. Mas a arbitragem fez muita cagança, mas não foi a favor do Fluminense. Muito pelo contrário, o maior prejudicado foi o Fluminense, que teve o Samuel Xavier expulso, nem tocou no Valência, tá? E foi expulso, e nós jogamos 1 hora com 1 a menos. Porque o Samuel Xavier foi expulso, aos 40 e poucos, e aquilo ali virou aquelas peladas que, assim, ó, não é por tempo não, tá? Acabou o negócio de tempo. É só até o Inter fazer o gol de empate. Aquela porra virou aquilo ali. Enquanto o Inter não fizesse o gol de empate, não acabava a porra do primeiro tempo. E assim foi, não é? Eles vieram no segundo tempo com foguinho, etc e tal, não é? E o Fluminense, assim, entrou realmente em frangalhos, né, emocionalmente no segundo tempo. Mas aí foi equilibrando o jogo. E assim, germancano é tudo, né? Quem tem germancano tem tudo. Então, nós empatamos o jogo e o que é que acontece? Assim, eu vi o treinador do Internacional e um zagueiro lá no fim do jogo, cabisbaixo, em gramado, não vi ninguém assim, né, naquela pose, ajoelhado com os 2 dedos para cima, agradecendo aos céus. Não vi nada disso, eu vi nego cabisbaixo dentro de campo e na entrevista coletiva. Tá? Então os caras, assim, eles devem ter pensado assim, porra, não conseguimos ganhar com a faca e o queijo na mão, não conseguimos ganhar do Fluminense, nós com 1 a mais. Agora vamos lá pro Sul? E aí? Aí os caras vão jogar com 11. E se um do Internacional é expulso? Aí a coisa fica boa pra gente, né? Mas assim, talvez eles estejam querendo levar o jogo para os pênaltis. Mas, pênaltis, tá? Por isso o Fluminense tem que bater pênaltis. E outra coisa, o Fluminense, eu acho, assim, antigamente, até o Diniz fazia esse dinizismo maravilhoso, que no seu auge me encantou, eu assistindo com meu filho, dizia, pô, nunca vi isso aí não, nunca vi não, tá? E assim, eu vi a máquina jogar, vi o time do Romerito Assis, mas o dinizismo é fantástico. Então, assim, eu acho que o Fluminense se conseguir jogar o dinizismo lá, o Diniz atualmente é o meu técnico preferido,
Por isso eu fico muito à vontade para criticá-lo, da mesma forma que Renato Gaúcho já foi o meu técnico preferido, agora é o segundo da lista, e eu muito criticava o Renato Gaúcho no Maracanã, em conversa entre tricolores. Agora o Diniz é meu técnico preferido. Por isso que eu me sinto muito à vontade para criticá-lo. Ainda mais que foi um jogador do Fluminense que eu gostava muito do Diniz como jogador. Nunca me esqueço de um 6-2 no Palmeiras lá, no Parque Antártica, no campo do Palmeiras antigo, em que o Fluminense ganhou na bola e na porrada, porque o Diniz comeu o Galeano na porrada também. Tá? Então, o que acontece? Eu acho que o Diniz é teimoso, turrão, e ele vai entrar com a mesma escalação. Tá? Se o Felipe Melo ou o Ganso não disserem, professor, não dá para mim, me bota no segundo tempo, ou nem me relaciona, ele vai entrar com o Guga, que no apoio é fraco, Felipe Melo, que está dando problema, é o nosso pitbull, é a nossa raça, gosto muito, mas eu acho que o Felipe Melo está meio coisado, não sei o que há, entendeu, com ele. E vai entrar com o Marcelo. Então, o Internacional, se pressionar, ainda tiver o Ganso ali junto com o André, vai ser difícil, se eles subirem as linhas, segurar essa pressão. Mas o Diniz pensando, não, nós com 11, cheio de jogadores experientes, em vez de velhos, não é? Podemos muito bem. Mas aí, eu acho que é o seguinte, Diniz, se você vai manter Ganso, você vai manter Marcelo, você vai manter Guga, você vai manter Felipe Melo, por favor, então, se você vai botar o meio-campo com André e Ganso, e vai botar Arias, Keno e Cano, me bote, por favor, o Léo Fernandes. Bote o Léo Fernandes, Diniz. Assim, para mim, a maior revelação dos últimos séculos de Xerém é o John Kennedy. Mas o John Kennedy está pendurado. E nós vamos para essa final. E temos que ir para a final com o John Kennedy. Então o John Kennedy não pode entrar nesse jogo do Sul, porque ele pode tomar o cartão e ele não está conseguindo jogar. Tem umas 5 partidas, desde que ele fez aquele gol e que saiu comemorando que nem um urso, que não deixam ele jogar, nem os jogadores, nem a arbitragem. Aqui nesse jogo contra o Internacional, o cara deu um telefone, pá! Golpe de telefone na cabeça do John Kennedy, ele caiu no chão, não abraçou a bola, o cara da Globo falou, ele já caiu abraçando a bola, aqueles chavões da porra da Globo, né? Que vocês sabem muito bem, sempre contra o Fluminense. E nem marcaram falta nem nada. Então, o John Kennedy, que eu tanto admiro, que eu tanto sou fã, tem que ficar fora. Temos que preservar o John Kennedy para a final. E nós vamos para a final. E bote o Léo Fernandes, pelo amor de Deus, Diniz, para puxar contra-ataque, para o Fluminense ter o jogo vertical, com o Léo Fernandes puxando pelo meio na marra, e o Arias e o Keno. Se não, eu não sei. Mas você pode botar também Isaac, porque essa molecada de Xerém, ela não gosta de jogar contra Madureira, Bangu, Goitacás, não. Ela gosta de jogo assim, que é a molecada abusada. É uma molecada abusada. O Isaac é a opção sim, por que não? Tá me entendendo? Moleque é abusado e ele vai adorar entrar lá no Sul num jogo desse. Então, é o que eu penso, é a minha opinião, distorcida de torcedor. Realmente, quem é torcedor, torce e distorce, não é? Então, eu tenho esta visão que vocês sempre vão saber qual é, por mais racional que seja, ela sempre é torcida. É uma opinião torcida, porque aqui vocês não vão ver jornalismo, nem nenhum tipo de informação, que eu não sei de porra nenhuma que acontece nos bastidores, mas eu prefiro muito mais seguir o meu coração tricolor, a minha intuição de torcedor, a minha intuição que Nelson Rodrigues e o Gravatinha falam no meu ouvido, do que, de repente, alguns jornalistas que acham que tem uma fonte muito confiável e de repente o cara tá vacilando lá, falando merda no ouvido deles. Então, quarta-feira que vem, todos os tricolores, vivos e mortos, como diria Nelson Rodrigues, tá? Os mortos saindo de suas tumbas, ok? Os doentes de suas camas e os vivos, todos em frente à televisão ou indo lá para o Sul, dar força para o Fluminense, ok? E as entidades tricolores, como João de Deus, Assis e Washington, por que não Doval, tá ok?
e Nelson Rodrigues expulsando o Sobrenatural de Almeida e já colocando gravatinha desde já lá naquele estádio do Internacional. E a nossa entidade viva, Dom Romero, o grande ídolo tricolor, que, como diria Nelson Rodrigues, apenas dispondo, entrou dentro de campo paraguaio que é e destroçou o Olímpia nos 2 jogos em que eliminamos o time que eliminou os mulambos. Tá ok? Então, todos ligados, todos nesta corrente. Esqueci de citar outra entidade viva. Gerson Canhotinha de Ouro, tricolor, nato e hereditário. Francisco Horta, Ricardo Mazella, Roque Drigo, tu mesmo, cara. Tá? Todas essas sumidades tricolores, torcedores, entidades. Não vai dar, não. Não vai dar para Internacional, não. Vamos ganhar essa porra. Tá ok, torcida tricolor? Falta só um negocinho lá nessa Taça da Libertadores. E vai estar lá cravado. Fluminense Futebol Clube. Certo? Deixa aqui seu comentário. O que é que você achou das minhas opiniões torcidas de torcedor? E aí, comente, curta e compartilhe. Valeu? Saudações tricolores e até o próximo vídeo.